Fala, investidor. Hoje vamos falar um pouco sobre o fundo imobiliário da Valora, tá? O VGHF11. Vamos analisar um pouco do resultado dele, do relatório de gestão e vamos ver o porquê dessa queda recente, tá? A gente está analisando aqui o gráfico dele dos últimos 12 meses, tá bom? Ó, podemos ver que ele chegou a bater 9,88 e desceu mais de R$ 1, tá bom? Chegou a bater 9,63, se recuperou um pouco e hoje está na cotação de 8,96, tá bom? Como a gente pode analisar, nos últimos 12 meses ele caiu quase 4%, no mês atual se recuperou um pouco, né? De quase 1,5%, tá bom? O dividendo dele pago é um dividendo bom, né? Quase 14%, 3,95. Então, se a gente subtrair o dividendo pela desvalorização, a gente vai ter uma valorização total dele de próximo de 10%, né? Não é algo tão ruim, né? Mas como a gente espera que o fundo imobiliário, pelo menos ele ande estabilidade, né? Essa queda de 9,88 para próximo de 8,60 foi algo muito forte, né? Vamos tentar entender o que foi que houve, né, aqui com o fundo. Para quem não está muito conhecedor do fundo, né? Essa queda brusca que teve, ó, foi porque no relatório de gestão do fundo do mês passado foi informado, ó, que o fundo adquiriu este fundo imobiliário, ó, que é da própria Valora, tá bom? O VGRI11. Foi um fundo que ele fez a compra dele, ó, de 61 milhões desse fundo, que equivalia no mês de março a 4% do PL, tá certo? E também do CRI, também da Valora, tá? De um valor de 73 milhões, que na época valeria quase 4,8% da Valora, ou seja, apenas nessa aquisição do próprio grupo, tá? Eles colocaram quase 9% do PL num fundo novo e de um CRI novo que é da Valora. O mercado como um todo, nós acionistas como um todo, acabamos ficando com o pé atrás, né? Desconfiando dessa mudança ou desse direcionamento de gestão, né? Que acabou sendo muito considerado um favorecimento desnecessário, né? Mas vamos continuar aqui analisando para a gente entender a situação dele, tá bom? Ele, como eu falei, o valor patrimonial dele hoje está custando a 9,15. Ele está com um desconto, ó, de quase 0,2, né? Digamos assim que o preço justo dele é para ser 1, está em 0,98, né? Então está algo muito próximo da estabilidade, né? Considerando essa valor de fechamento, tá bom? Ele está com caixa de 1,5%, um caixa relativamente baixo. A quantidade de cotistas dele está quase 400 mil. É um dos fundos com maiores cotistas do mercado, tá bom? Em questão de pagamento, ó, ele é um fundo que paga normal, tá certo? Nos últimos 5 anos. Vou analisar aqui os últimos 2 anos, ó. Não falhou, tá bom? Sempre pagando direitinho. Infelizmente, deu uma queda nos seus rendimentos pagos, ó. Tava na média de 11, 12 centavos, aí caiu para 10, subiu para 11 e ó, chegou a bater quase 8 centavos e se recuperou um pouco, voltou para 9, tá bom? Isso também influenciou muito, tá certo? A cotação do fundo caiu muito devido a essas movimentações, ó. Aqui na subscrição do fundo, ó, em 2021 ele valia 9,66, 2022 9,80, 2022 de novo 9,73. Ou seja, em questão de 2 anos, 3 anos se considerar esse daqui de 2021, a variação do fundo para quase R$ 9, o mercado acabou não gostando muito dessa variação negativa e é normal, né? Nós como acionistas queremos ver que a nossa cota suba de valor de mercado, né? Que ela tenha uma valorização, tá certo? Vamos analisar aqui o fundo, ó, em relação a alguns dos seus pares, tá bom? Para quem não conhece o fundo da Valora, ele é um fundo híbrido. Mas por que híbrido? Porque ele investe em CRIs, ele investe em outro fundo imobiliário, ele investe em ações, tá bom? Quando a gente for analisar o relatório de gestão, essa questão vai ficar bem visual e ficar fácil de compreender, tá certo? Se analisarmos contra os seus pares, né, em relação a valor patrimonial, o mais próximo dele seria o MX, tá bom? MXRF. Mas mesmo o mais próximo que é ele, ó, a cota dele, o valor patrimonial, não chega nem a metade do MX ainda, tá bom? Então é um próximo longe ainda, vamos dizer assim, né? Ainda tem muita areia ainda para ele chegar lá próximo. Vamos analisar aqui, ó. Aqui é o próprio site da Valora, tá certo? Nele a gente foi procurar o fundo em questão, né? Que é o VGHF.
E vamos analisar o que? O relatório de gestão do fundo, tá bom? Para quem investe em fundo imobiliário, para quem investe em ações, enfim. Essa questão do relatório de gestão é algo que todos nós devemos analisar. Mas por que eu tenho que analisar? Porque você tem que conhecer onde você está investindo. Se eu estou investindo nesse fundo aqui, eu tenho que ver a situação financeira dele, eu tenho que ver os ativos que ele investe. Porque como a gente comenta sempre, né, a decisão de investidor é sempre sua. O dinheiro que está colocando é o seu. Então você tem que entender muito bem o que está acontecendo e os movimentos do fundo, tá certo? Ó, é um fundo relativamente antigo, tá bom? Já tem mais de 4 anos no mercado, tá certo? Vamos analisar aqui, como a gente falou. Esse aqui é o relatório de março, tá certo? Só para vocês se situarem daquela situação que a gente comentou. Que o fundo, em março, tinha investido no próprio fundo da Valora, tanto no CRI quanto no outro fundo dele, da Valora. Ele fez investimento muito alto, de 61 milhões e 73 milhões. Foi o que o mercado analisou isso de forma muito negativa, tá bom? Agora vamos ver a situação atual do fundo, ó. Aqui, ó, já é o resultado de abril, tá bom? Já é o mais atual possível. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos analisar a situação atual. Como a gente falou, ó, o fundo da Valora, o VGHF11, ele tem cerca de 138 ativos, tá bom? É um fundo bem pulverizado, bem diversificado, tá certo? Em patrimônio total, como a gente já viu, né? Mais de 1,5 bilhão. Em questão de diversificação, tá ok. Em questão de valor de mercado, também tá ok. Então não temos que reclamar em relação a isso, tá bom? Agora vamos ver como a gente comentou. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu quase 1,25 por cota, o que equivale a um rendimento líquido de 14,4%. Muito bom, né? Muito bom. E se for considerar com o IPCA, foi IPCA mais 9, né? Como a gente fala sempre, nessa situação não temos o que reclamar, né? O rendimento tá muito bom. O fundo da Valora, esse fundo multimercado da Valora, ele tem duas divisões. Ele, na carteira dele, ele busca uma parte valor, que é a parte valor é para fazer o patrimônio dele crescer, né? Ele quer que o fundo, ó, valorize e ganhe nessa variação de capital, tá bom? E a outra situação também é a parte da renda, tá certo? O que é a renda? É a renda, ele foca, ó, principalmente em CRIs. Principalmente em CRIs. Por quê? Porque é um fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário, o investidor que faz o investimento nele, que aposta, entre aspas, né? Que quer ser sócio do fundo, ele quer aquela renda passiva, tá certo? Então por isso que ele tem que ter uma questão da renda para poder pagar esse dividendo mensal, né? Que é a separação do fundo, tá bom? E na própria gestora do fundo comenta que ele quer que a parte de renda seja próxima de 70% a 75% e a parte de valor entre 20% a 25%, tá bom? Por que isso? Como a gente falou, né? Ele quer garantir aquela renda mensal por ser um fundo imobiliário, mas também quer ganho de capital pela parte do valor, tá bom? Também tem a exposição em cotas de FIIs, que a gente vai ver lá embaixo nos ativos que o fundo tem, que ele considera que essa variação também é algo entre 20% a 25%, que seria o ideal. A gente já comentou que o fundo tem quase 400 mil cotistas. E vamos à situação que a gente comentou, né? Sobre o investimento que ele fez no VGRI e no CRI também do VGRI, tá bom? Aqui são o que? É o fundo, a gestão do fundo explicando por que ele fez o movimento, ó. Os 61 milhões do VGRI. Na visão da Valora, é uma visão assertiva, né? É uma visão correta. Eles consideram que o potencial do VGRI é grande. E por ter feito uma consulta formal aos próprios cotistas do VGHF, eles consideraram que até 20% do PL do fundo pode ser aplicado em produtos que na gestão do próprio fundo. Ou seja, quem tiver o VGHF já sabe que até 20% do PL total do VGHF pode ser investido em fundos da Valora, tá bom? É isso que ele está descrevendo aqui para todos nós. Em relação ao CRI do mezanino, que é o mesmo pertencente ao VGIR, né? VGRI, ele falou que a gestão, no caso, né, comentou que fizeram esse movimento por uma questão de oportunidade, ó, que o fundo, quando eles compraram, estava com deságio em relação ao seu valor de face, ou seja, era um CRI que era CDI mais 4 e foi
vendido, foi alterado o seu cupom para CDI mais 3. Só que quando a Valora, o VGHS, foi comprar esse fundo, foi comprar esse CRI, perdão, ele estava com um deságio, né, um desconto. E no final das contas, essa operação, após esse ajuste, foi de um CDI mais 6, ou seja, realmente uma rentabilidade muito boa, tá bom? Mas vamos ver como é que foi a situação atual. Lembrando, ó, em março, eles tinham esse CRI, que equivalia a quase 4,8% do PL, tinham 73 milhões nele. Só que devido a esse efeito negativo na cotação e nas críticas à gestão, tá certo? Agora em abril, ó, diminuiu muito, ó. Caiu de 73 para 48. Caiu de 4,8 do PL para 3,1. Fizeram uma mais diminuída, né, nesse peso pela questão e pelo impacto negativo que foi na cotação, tá bom? Em relação ao CRI apenas, tá bom? Em relação ao fundo, aquele VGRI, ele se mantém com o mesmo valor, ou seja, os 60 milhões se mantém em abril, que eram os mesmos 60 milhões investidos, ó, 61 milhões investido em março, tá bom? A única coisa que a Valora fez, a gestora, foi diminuir o peso do CRI. Em relação ao fundo imobiliário, ela não alterou nada, tá bom? Como a gente comentou, o fundo tem 138 ativos, ó. E ele mesmo informa a estratégia dos CRI, ó, a estratégia de renda. Coloca aqui a duração durado, coloca o indexador, aqui é o CDI mais 3, IPCA mais 9, IPCA mais 11 e assim vai. Como a gente falou, o relatório de gestão do fundo é algo que todo cotista tem que analisar e tem que saber como está acontecendo, tá certo? Aqui, ó, vários CRI, ele também tem FDIC, ó. Coloca aqui quais são os indexadores, quais são a renda, qual é a estratégia utilizada, ó. E aqui os fundos, tá bom? Na mesma situação. Coloca a estratégia, o percentual do PL, o quanto ele está investindo e qual é o segmento de cada um deles, ó. Como a gente pode ver pelo seu relatório, realmente é um fundo bem diversificado, tá bom? Em relação a isso, não temos o que questionar. Ele também tem algumas ações, também faz parte de algumas SPS, ó. E o total, 1,5 bilhão. Realmente é um valor considerável, tá bom? Aí vamos analisar agora a questão do que entrou, ó, dos resultados do fundo, ó. Entre fevereiro, o fundo gerou de receita próximo de 16 bilhões. Em março, caiu um pouco, 15,6. Agora em abril, a diferença, ó, foi para 18,2. Uma receita muito maior gerada pelo fundo, tá bom? Aqui ele fala as movimentações do fundo. E por último, ele fala as despesas, ó. As despesas do fundo é bem próxima, né? Se mantém na média, 2,4, 2,3, 2,4,5. Agora a receita a gente viu que deu uma mudança grande, né? Mas onde é que foi essa mudança grande, ó? Foi a receita dos CRIs, ó. Tava na média de 10 bi e foi para 12,8, tá vendo? Essas movimentações foi que fizeram o fundo ter uma receita maior. A geração total dele, né, passivo a distribuir em forma de rendimento, nesse mês de abril, foi de 15,7. O fundo usou apenas 14,8. E o que essa diferença faz? Vira reserva, ó, para o fundo distribuir depois, tá bom? O fundo agora em abril terminou com uma reserva de quase 1,1 bi, se ele quisesse fazer essa distribuição adicional, tá certo? Essa reserva é normal. Normalmente todos os fundos deixam uma reserva, um resultado a distribuir como uma gordura para essas variações normais, que isso não é nada de anormal, tá bom? Aqui ele explica o percentual de alocação em cada tipo ativo, ó. 59% do fundo está distribuído em CRIs, em FII 35,8%, e aqui é o resto da separação, tá bom? Ação, FDIC e nos demais. Em relação ao indexador dos CRIs, ó, principalmente dos CRIs, ó, tá bom? Ó, IPCA apenas quando for variação positiva, ó, é 42%. IPCA, variação positiva com compensação, é um percentual bem menor, 2%. A maior parte, ó, é em CDI, depois de IPCA, claro, né? E o resto é IPCA com a variação total, tá bom? A alocação do fundo, né, para a estratégia dele, como a gente comentou, ó, é 32% valor, 67% renda.
Nessa parte de renda, a divisão entre o CRI, o FI e o FDIC. E a estratégia de valor é separada entre ação, FI, FDIC e SPE. A evolução patrimonial do fundo é a distribuição de rendimento. Ó. O fundo, como podemos ver, ó, distribuía 11 centavos, 10, 10, 10, 8, 9. E assim, aquela, como a gente comentou, né? É aquela variação que é relativamente normal, tá bom? As movimentações que o fundo fez, ó, ele explica no final do relatório. O que ele vendeu, ó, como a gente comentou, a gente viu lá naquela hora, né? Que ele baixou de 73 para 48. Por quê? Porque ele fez uma venda de 25 do VGRI, né? Do CRI referente àquele fundo, tá bom? Da própria gestora Valora. Os outros aqui foi algumas compras. Em relação a outros FIIs, ó, tá vendo? Ele fez venda, fez compra. E no saldo total, ó, de CRIs, ele comprou 36 e vendeu 31. Ou seja, aumentou o seu total investido em CRI em próximo de 5, né? Mais ou menos 5 milhões. Em relação aos FIIs foi o contrário, tá? Ele comprou 16, vendeu 18. Diminuiu sua posição em FII em 1,4 milhões. Tá bom? E aqui está mais uma parte do contábil do fundo. E aqui embaixo, ó, tem os ativos do fundo. Ó. Aqueles CRIs e os outros ativos do fundo vão discriminados aqui. Ó. Esse CRI é IPCA mais 8, CDI mais 5,5. Esse outro aqui do Alpha Lake. Eles falam um pouco da descrição dos ativos, né, que é um pouco. E como a gente falou, ó, conheçam os relatórios, abram, analisem, estudem e vejam se faz parte da sua gestão, tá bom? Do seu modelo de investir, se é condizente com o que você espera, tá certo? Se alguém ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se quer que a gente analise um outro fundo imobiliário ou uma outra ação, nos comente, nos envie. E uma boa semana a todos. E quem não conhece, tá? Que eu me esqueça, né? Quem não conhece ainda o nosso canal,